Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Mateus 13, a partir do versículo 24. É a parábola do joio e do trigo. Jesus, explicando essa parábola, ele disse assim, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas tendo os homens dormido, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. E quando a erva cresceu, o trigo deu frutos, eles perceberam que o joio também estava ali. E aí os servos daquele senhor perguntou para ele: Senhor, o senhor não semeou boa semente no teu campo? Da onde é então que veio esse joio? E aí o senhor falou para eles: um inimigo é que fez isso. E aí eles falaram: o senhor quer que a gente vá lá então e arranque o joio? E aí o senhor falou: não faça isso, porque porventura pode ser que ao arrancar o joio, vocês acabem arrancando também o trigo. Então espere o tempo da colheita, porque quando chegar a colheita, eu vou dar ordem aos ceifeiros e eles vão recolher o joio primeiro em feixes para ser queimado, e depois o trigo e vão colocar nos meus celeiros. E aí, lá no versículo 36, Jesus vai explicar essa parábola para os seus discípulos, porque Jesus contou essa parábola ali, diante da multidão. E aí depois os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Mestre, explica-nos a parábola do joio e do trigo. E aí Jesus explicou assim, o homem que semeou a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, Jesus. Jesus semeou a boa semente. O campo aonde foi semeado é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O inimigo que semeou o joio é o diabo. E o joio são os filhos do maligno. Os ceifeiros são os anjos e o tempo da colheita é a consumação dos séculos. E aí o que Jesus quis dizer com essa parábola? Ele diz assim, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. O que acontece? Jesus falou, que no mundo existem os filhos do reino e os filhos do maligno. A igreja, que a gente congrega, a igreja quatro paredes, não estou falando da igreja, o povo de Cristo, porque a gente pode falar da igreja também como o povo de Deus, reunir todo o povo de Deus e a gente chama de igreja, falar o povo de Deus, o povo de Cristo. Mas não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja quatro paredes, onde a gente congrega, que está estabelecida aqui, na terra, no mundo. Não tem como uma pessoa ficar ali na porta de todas as igrejas e falar assim: olha, você é joio, você não pode entrar, você não pode congregar. Você é trigo, você pode entrar e congregar com a gente, porque você é filho do reino, Então, fique à vontade, gente. Não tem como ninguém fazer isso. Por isso, dentro da igreja, a gente vê que tem joio e tem trigo, sabe? Tem pessoas que a gente olha e fala assim: não é possível. Parece que foi Satanás que plantou essa pessoa aqui, porque a pessoa bota um contra o outro, quer fazer intriga, só quer fazer coisas ruins, quer falar mal de um pro outro, mal do outro, que faz uma confusão e faz aquilo tudo que a gente fica, até as pessoas que vêm de fora falam: eu não vou para a igreja, porque na igreja tem pessoas que são mau caráter, A gente às vezes vê pessoas no mundo que tem mais dignidade do que dentro da igreja, porque Jesus falou que no mundo tem filhos do reino e filhos do maligno. Então, se você sair da igreja, porque dentro da igreja tem joio, ou seja, tem filho do maligno, quando você sair, quando você for lá para fora, você vai dar de cara com outro joio, porque no mundo tem joio e tem trigo, tem filhos do reino e filhos do maligno. Ah, Silvana, então o que você está dizendo? Você está dizendo que eu tenho que ficar dentro da igreja e fechar os olhos para essas coisas, fingir que eu não estou vendo nada,
fingir que não tem essas pessoas ali, fingir que tá tudo bem, que todo mundo ali tá buscando a Deus, né? Todo mundo é filho do reino. Olha, você sabe o que está escrito lá em Apocalipse? Lá em Apocalipse está assim, ó. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Aquele que pratica injustiça, pratique ainda. Mas aquele que é limpo, limpe-se ainda. Aquele que pratica a justiça, pratique a justiça ainda. Porque eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Quem está falando isso aqui é Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. E fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Você é joio ou você é trigo? Ai, Silvana, que é isso? Eu não sou joio, não. Não foi o maligno que me plantou aqui, não. Eu não sou filha do maligno, não. Eu sou filha do reino. Eu sou joio. Sou filho do reino. Então, para de reclamar do joio que você vê do seu lado, ou dentro da igreja, ou fora da igreja, e seja trigo. Você é trigo? Seja trigo. Limpe-se ainda. Pratique a justiça ainda. Purifique-se ainda. Santifique-se. Se consagre. Busque o Senhor. Seja quem Deus te chamou para ser. Faça o que Deus te chamou para fazer. Busque o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Ame o Senhor de todo o seu coração e todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Procure conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Seja trigo, dê frutos. Você sabia que até hoje a ciência biológica não descobriu para que serve o joio? O joio, ele tem a cor diferente do trigo, né? O trigo, ele vai amadurecendo, ele vai ficando com uma corzinha mais amarelinha. O joio, ele fica meio esverdeado, meio verde, né? Ele é verde e ele dá umas bolotas meio enrugadas que elas caem sozinha e antes mesmo da colheita elas já caem e não serve para nada. O trigo não. O trigo dá frutos, a matéria-prima para o maior alimento, que é o pão. Então, seja trigo. Para de reclamar do joio. Deixa o joio para lá, porque nem eu e nem você tem o poder de tirar o joio, de separar quem é joio e quem é trigo. Jesus falou assim, ó, espere o tempo da colheita. Ou seja, espere até a consumação dos séculos, porque eu vou dar ordem aos anjos e eles é que vão fazer essa separação. E ele falou lá em Mateus 25 assim, ó, quando o Filho do Homem vier na sua glória com os seus anjos, ele vai reunir todas as nações da terra. E ele vai colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda. Ou seja, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Jesus vai fazer isso na consumação dos séculos, só quando ele vier. Até lá, nem eu e nem você tem o direito, nem o poder de separar quem é filho do reino e quem é filho do maligno. Até lá, eu e você vamos conviver com joio e com trigo, seja dentro da igreja ou seja fora da igreja, porque no mundo tem joio, tem trigo, tem ovelhas e tem bode, tem filhos do reino e tem filhos do maligno. O que a gente precisa fazer é o que eu acabei de falar para você. Quem está limpo, limpe-se ainda. Quem faz justiça, pratique justiça ainda. Porque Jesus disse, eis que eu venho sem demora e comigo está o galardão. E eu vou retribuir cada um segundo as suas obras. Amém. Seja trigo. Para de reclamar do joio e seja trigo. Dê frutos. Fiquem com Deus.